né? Graças a Deus, que Deus possa abençoar o conjunto, né? Os irmãos, os adolescentes. Fico grato a Deus pela vida do presbítero, né? Supervisor, nosso irmão Robson. Muito obrigado pela confiança, né? Sou grato a Deus pela vida do ministério, né? Na vida do nosso pastor presidente, nosso pastor vice-presidente. E dizer que o Fadamento está excelente, né? Escolheram um tema muito importante para a nossa alma. Tem algo muito importante, irmão, da parte de Deus para você hoje. Se você crê nessa mensagem, digam amém. Amém. Glória a Jesus. Existe algo muito extraordinário acontecendo agora no lado espiritual da sua vida. E a gente não pode sair daqui da mesma forma que a gente entrou. E antes, né, de entrar na mensagem, gostaria de agradecer aos irmãos que têm orado a Deus pela vida da minha esposa, a minha vida. A gente tem enfrentado alguns processos, né? E os processos me fizeram sentir medo. E é sobre isso que eu quero entrar na mensagem. A Bíblia diz que existia três grupos de exércitos. E esses exércitos, eles invadiram o país e agora tentaram causar medo a um rei chamado Josafá. E eu quero parar por aqui, irmãos. Quem é o ser humano que nunca sentiu medo na vida? Qual que é o ser humano que nunca sentiu frio na barriga quando era criança? Ou quantas vezes o escuro? De repente, eu quando era mais novo, quando eu ia para a casa da minha avó, a gente tinha um costume em casa de a gente dormir com a luz acesa. Eu ia para a casa da minha avó, dormia com a luz apagada, e eu tinha muito medo de sair pelos cômodos porque estava tudo escuro. Ou seja, o medo, ele é capaz de trazer uma reação à nossa mente. O medo é capaz de confrontar também com o nosso lado físico, além de emocional. Josafá ficou ciente, foi notificado que é um grupo, ou três exércitos vinham pelejar contra eles. E agora, irmãos, por ser humano, por reação natural do ser humano, o medo é capaz de impactar diretamente a nossa vida espiritual, a nossa vida física e a nossa vida emocional. Ele pode causar fugas, como também incentivo para a gente continuar persistindo mesmo com medo. Josafá, ele se depara com aquela informação de que o exército queria destruí-lo. Existe agora, irmãos, algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Quantas e quantas vezes você se deparou com situações que te fizeram desistir de orar? Quantas e quantas vezes você perdeu a energia de louvar porque algumas coisas na tua vida pessoal não estava indo tão bem como você proclamou ou gostaria que tivesse? Quantas vezes você se cansou, se fadigou por ter insistido tanto, de repente você parou? Algumas vezes acontece isso na vida da gente. Isso significa dizer que é normal do ser humano reagir dessa forma, por ser natureza humana. E agora Josafá se depara com aquela informação de que estava existindo agora uma guerra e ele precisava enfrentar. Mas antes, a Bíblia diz que ele temeu aquela informação. Ou seja, ele sentiu medo. Ou ele foge, ou
motivo pela qual foi informado. E a Bíblia diz que Josafá, ele ora a Deus. E sabe o que é que nasce agora? Quais são o que é que está te estimulando a orar? Aleluia, glória a Jesus. Existiam tantas outras coisas antes de Josafá ser notificado de que um grupo de exércitos iria destruir a sua realidade. Mas agora ele foi estimulado a orar por causa de uma informação que não estava em sua programação, não estava previsto. Mas quantas vezes a gente começa a prever tantas coisas, tantas coisas, esquecemos um Deus de provisão. E veja, irmãos, o ser humano, ele foge quando o medo, de forma muito intensa, ele é apresentado para uma pessoa. O medo ele causa adrenalina, é um hormônio, cortisol. Na realidade, por consequência disso, acelera o batimento cardíaco. Nessa hora a gente perde a energia de se ajoelhar e buscar quem realmente pode curar. Aleluia, glória a Deus. Você sabe, diante de uma totalidade mundial, você sabe quantas pessoas agora estão sofrendo por depressão, por consequência do medo? Você sabe que o medo, ele acarreta ansiedade e também ansiedade generalizada. E agora, eu já não estou falando mais de um medo de apagar a luz. Eu já não estou falando de um medo de andar de bicicleta quando você não sabe. O que o diabo mais quer é roubar o que você tem, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. E ele vai criar tantas outras coisas para te causar medo, para acelerar o teu coração, fazer você fugir da presença do Espírito Santo. O medo é capaz de causar fuga, quando de forma muito intensa é apresentada para nós. E o que o diabo mais quer é fazer com que a gente fuja de uma realidade divina. E Josafá, a Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo e ele vai orar ao Senhor Jesus. Diante de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida, como que está as sequências de prioridade? Muitas vezes as coisas são apresentadas para causar um estímulo, para você reagir a alguma coisa. E muitas vezes Jesus está apresentando algumas coisas hoje na sua vida para te estimular a orar. Aleluia, glória a Deus. Eu estava enfrentando uma das piores crises, que nem eu sabia explicar essas crises. E Deus apresentou essas crises para me estimular a orar. Já havia muito tempo que precisava começar com Ele de forma diferente. Às vezes é aquela oração cansada, aquela oração repetida, que causa até fadiga na forma como a gente fala aos nossos ouvidos. Aleluia! Que parece não fazer mais sentido pelo fato de a gente já estar repetindo tantas vezes. Eu aprendi uma coisa, de forma prática, eu vivi nos últimos dias isso. Se você já pediu alguma coisa a Deus, não repita com frequência o que já foi pedido. Acredita que Jesus já contemplou. Glória a Jesus. É preciso somente esperar o melhor momento. Ao invés de a gente repetir as mesmas coisas, como fazia alguns pagãos no passado, começa a agradecer a Deus. Jesus, eu já contemplo a vitória.
Aleluia. Mesmo não enxergando ela, mesmo Aleluia, parecendo glória a não ser Deus. possível, eu já contemplo a vitória. Foi assim Oh, que aconteceu comigo e deu aleluia, certo. glória a Deus. E diante de uma informação que poderia causar fuga de forma emocional em Josafá, ele diz: não. Ele reúne toda a cidade para jejuar e Glória a orar. Jesus. As piores crises que o ser humano ele pode viver, principalmente cristão, é uma composição de algo extraordinário ou de um milagre. Eu não sei para que a mensagem agora. Essas crises familiares que você enfrenta hoje, essas crises, até mesmo eu não sei para que a mensagem financeira que você enfrenta hoje, é a composição de algo extraordinário que está por vir. Aleluia. E Josafá começa a orar a Deus e a jejuar, onde na verdade existia tantas outras coisas que serviam de terapia para equilibrar a mente. Se você for para a ciência, você vai enxergar tantas outras estratégias comportamental diante de um medo. Quando a gente vai para a ciência, mas para aquele que confia em Jesus, uma das principais ferramentas é a oração. A gente sai de um ambiente de atmosfera, a gente começa agora, irmãos, a entrar em um ambiente celestial. A gente começa a entender o que Deus quer para a gente, quando com muita sinceridade a gente entrega nas mãos de Jesus. E Josué, diante de uma das piores realidades já vividas, ele ora a Deus, ele jejuma, ele convida o povo a louvar, e ele confia em Jesus. Ou seja, essas 4 coisas significam pilares que diante de um medo se torna meio que impossível de você colocar em prática. Então, a partir de agora já começa a exercitar isso. Talvez hoje o que você está passando é Jesus te convidando a ser mais ousado, a louvar como nunca louvou, a orar como nunca orou antes, a jejuar como nunca jejuou antes. Aleluia. É um modelo que foi copiado, é uma cultura que já existe. Ousadia. E hoje a mensagem é: Jesus está convidando você a experimentar algo que você nunca experimentou. Quando a gente não ora, a gente fica sensível e vulnerável a qualquer informação que é apresentada. É o que o diabo quer causar, confusão na nossa mente. Mas o crente que ora, ele tem a propriedade. O crente que ora, ele sabe por que sofre. Mesmo com tanta crise, aquele crente que só costuma interrogar a Deus, questionar tudo, você precisa orar mais um pouquinho. A Bíblia diz que quando a gente sai desse ambiente de atmosfera e entra no ambiente celestial por meio da oração, da meditação, do jejum, a gente começa a contemplar o que Deus tem para nós. Há um grupo de adolescentes aqui que talvez ainda não sabe qual vai ser a sua realidade futura. Começa a orar a Jesus. O que é que pode te distrair hoje? Hoje a gente está num momento moderno onde muitas coisas podem causar distrações.
pode afastar você e causar fadiga. Mas hoje começa a fazer diferente. E Josafá, ele convida o povo a jejuar, a orar e a louvar, confiando em Deus. Em seguida, se levanta um levita chamado Geazi no meio do templo, diante daquela adoração, e Deus do Santo falando para o povo por meio daquele homem. Nessa guerra não tereis que pelejar. Existem alguns momentos que nós precisamos estar de dentro, sendo mastigado pelo processo. Mas existem alguns momentos que Deus, conhecendo as nossas estruturas e as nossas fragilidades, Ele prefere tomar a frente da guerra. Aí a Bíblia diz de Deus falando para Josafá, para o povo. Ele reúne o povo de madrugada e vai para o deserto. E as últimas palavras para encerrar: disposição. Se você observar, vai estar lá na Bíblia, na versão Almeida Revista Corrigida. Deus falando para Josafá, em seguida, ele já na madrugada começa orando a Deus e vai para o deserto confrontar aquele que alguns dias amedrontava. Isso significa dizer que disposição. Aleluia, glória a Deus. Muitas coisas hoje têm te causado fadiga e exaustão. Confia em Jesus e vai para a guerra. Continua. Glória a Jesus. Aí de repente, quando ele passa com o povo, uma margem que bloqueava a visão, quando passa aquela margem, já está lá todo o exército no chão. Glória a Jesus. E agora encerro com as minhas palavras dizendo: a Bíblia não deixa claro e evidente como que Jesus fez. A Bíblia só diz que foi destruído o exército que iria intimidar, ou estava intimidando. Existem alguns momentos que nós não precisamos gastar nosso esforço físico, porque Ele mesmo vai lutar por nós. Às vezes a gente tenta rasgar o nosso peito, achar que tudo é conforme a nossa força, a nossa coragem. E Jesus está lá de cima dizendo: não preciso do seu esforço. Eu vou na frente. E de repente já está lá um enorme exército no chão. Não precisou Josafá usar as melhores ferramentas para destruir aquilo que era problema: a adoração. Ele sabe de tudo que você está passando. Mandou te dizer que Ele está cuidando. Descansa em Jesus. Ele sabe de tudo. O que parece estar causando medo em você, é só Jesus te convidando para orar. O que parecia causar medo a Josafá foi um parecer temporário, até enquanto ele não orava a Deus. E depois que ora, surgiu o estímulo para jejuar, louvar e confiar em Jesus. Ou seja, Jesus está estimulando a viver algo extraordinário para contemplar de algo maior. Foi extraído diante de um problema anterior vitórias. O povo conseguiu extrair riquezas daquele exército. Jesus, Ele quer te revelar algo muito maior. Agarra esses pilares e Jesus
Ele vai fazer aquilo que você nem pediu ainda, para a glória do Senhor Jesus. Se você tem essa palavra, diga amém. Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.